Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite. Estou passando aqui para avisar a vocês sobre a demissão do professor Luiz. Exatamente. O professor Luiz foi demitido e a partir de agora, no segundo bimestre, vocês terão aula com o professor Alberto. Este professor, muito mais estiloso, bem vestido e a sua marca de professor responsável. Este bigodinho charmoso para vocês, pessoal. Olha só. Enfim, agora nós estamos iniciando, pessoal, o segundo bimestre. Antes de iniciar o nosso conteúdo de segundo bimestre, o que eu decidi? Bem, dê uma olhadinha no que vocês me responderam lá no questionário do Google Forms e levantei algumas ideias, alguns apontamentos direcionados por vocês, alunos, e decidi modificar algumas coisas para dar uma melhorada nas nossas videoaulas. Tanto que eu não estou mais sentado, eu optei por liberar esse quarto aqui para gravar essas videoaulas para vocês. Assim eu fico no formato de pé e eu tenho um espaço maior para alguns apontamentos que os alunos que me apontaram aqui nos formulários do Google, que eu pudesse melhorar as minhas videoaulas, certo? Então lá no Google Formulários eu coloquei para vocês 5 perguntas. Daquelas 5 perguntas, 2 em específico eram para dar uma melhorada na questão das nossas aulas aqui. Informando vocês que nós estamos no mês de junho, é certo que será o mês de junho todinho em casa ainda, pessoal, o mês de julho, e retornaremos provavelmente em agosto com aulas reduzidas, não com todos os alunos da sala. Será uma quantidade reduzida e essa volta a partir de agosto será gradativa se não tiver nenhuma mudança daqui para lá, tá? Então, vamos lá, o que vocês me apontaram? Então a pergunta 2 e a pergunta 4 do questionário do Google Forms era especificamente para eu ver o que poderia estar mudando, tá? Então a pergunta 2 era a seguinte, vai aparecer aqui, fica mais fácil, aqui vai ser minha lousa a partir de agora, pessoal. Aí depois na edição eu consigo colocar aqui o que eu desejar. Então a pergunta 2 era: como está sendo para você realizar as aulas dessa maneira, em casa? E justifique a sua resposta. Então eu tive diversas respostas de alunos. Muito obrigado às mensagens que vocês me mandaram, elogiando as aulas, e também muito obrigado àqueles que criticaram, que é graças a essas críticas que a gente procura melhorar os nossos desenvolvimentos de aula, tá? Então vamos lá, eu não vou citar nomes de nenhum aluno, porque eu não sei se o aluno gostaria que eu apresentasse essas respostas, então eu vou apenas falar as respostas como elas já estão aparecendo aqui, e dessas aqui eu vou escolher uma aqui muito interessante, como por exemplo, esse aluno aqui. Para mim está sendo péssimo, estou toda enrolada, confusa e não aprendendo quase nada. Então, pessoal, eu sei que esse período está sendo difícil, pois nós não tínhamos esse hábito das aulas online, mas precisamos nos adaptar, tá? Então, criem um horário. Vou falar para vocês como está funcionando o blog da nossa escola. O blog, os professores eles postam um dia antes e a coordenação posta as atividades no dia seguinte. Então, por exemplo, as atividades de português, inglês, artes e educação física, elas vão aparecer no blog geralmente na terça. As de história, geografia, aí quem é do ensino médio, filosofia e sociologia são postadas nas quartas-feiras, né? As aulas vão para o blog de quarta-feira. E de matemática, quem é do ensino médio, né? Física, química, biologia, aí as aulas vão ser postadas na quinta-feira, junto com um projeto de vida também, tá? Então fiquem atentos, tá? As aulas, então, para vocês ficarem atualizados no blog, então terça, quarta e quinta tem conteúdo novo no blog. Vão lá e se organizem, não deixem acumular. Este primeiro bimestre foi um período de adaptação, mas o segundo bimestre todinho é certo que nós faremos em casa. Então se organize, você, vou deixar então a segunda-feira para postar atividade de professor de português, de história, a terça outras matérias, então separe os dias das semanas para vocês fazerem e postarem as atividades. Um outro apontamento aqui de um outro aluno que falou,
Está sendo uma experiência nova e bem diferenciada. Eu nunca imaginei que poderia ter aulas assim, mas estou gostando. O único problema é que às vezes eu preciso tirar algumas dúvidas e não posso falar com o professor naquele exato momento. Mas eu uso o Google e peço ajuda a quem esteja perto. Então, os professores, eles estão pedindo as atividades e enviando o e-mail deles. Pergunte naquele e-mail as dúvidas de vocês, ou mesmo mande no blog da escola, lá na sala de vocês. Eu sou do nono A, eu sou do segundo A, do terceiro B, enfim. Lá na sala de vocês, lá embaixo, depois que vocês rolam todas as atividades, tem os comentários. E os professores lá olham também. Mas procurem, para ter uma resposta mais imediata, perguntar aos professores no próprio e-mail em que eles solicitam as atividades. Será mais prático e mais rápida. Eu geralmente demoro 1 ou 2 dias para responder os alunos que me fazem perguntas, mas eu respondo, dou uma devolutiva se eu recebi ou não a atividade, se foi anexo ou não o conteúdo, para vocês terem uma noção também do que vocês estão fazendo e o que está chegando, tá? Então, dúvidas, manda por e-mail do professor, não tenha medo não, manda. Sei que é mais difícil, mas mandem, tá? Uma outra aqui, da pergunta 2 ainda, uma outra pessoa responde: está sendo muito bom. Ainda mais porque é videoaula, é como se estivéssemos na sala de aula. Porém, tem só o professor falando. É uma vantagem e desvantagem dessas videoaulas, né? Eu estou só aqui falando, imaginando vocês aí do outro lado da telinha. Mas se vocês tiverem dúvida, eu não consigo responder porque de fato não é ao vivo esta aula, né? Alguns alunos apontam aqui: professor, por que não gravar uma videoaula ao vivo no YouTube? A gente pode negociar, né? Dependendo como for a organização de vocês, então turmas do primeiro ano, A e B, dia tal, eu vou gravar uma videoaula ao vivo. E aí a gente pode fazer lá, sem problemas nenhum. A gente pode combinar. Mandem para mim nos e-mails as ideias de vocês, que eu, sem problema nenhum, eu posso me organizar e me disponibilizar a fazer uma videoaula ao vivo com vocês, sim, por que não, tá? Uma outra aqui de pergunta número 2, né? Aqui, vou escolher aqui falar o seguinte. Um pouco complicado, professor, por ser à distância e por estar assistindo nas aulas de outros professores e não os que já estamos acostumados. Ele está falando aqui, nesse caso, das aulas que passa na TV, né, na TV Cultura. Né, que são outros professores que não estão acostumados a ver. Porém, temos uma escola maravilhosa e funcionários que estão se empenhando o dobro para dar o suporte aos alunos. Pessoal, a gente não pode reclamar da nossa escola, porque nós estamos fazendo o possível para chegar aí até vocês, tá? Com relação a essas videoaulas, pessoal, fiquem atentos. Por exemplo, eu estou trabalhando com o conteúdo do livro e muitas das vezes eu não consigo ver o que está passando na TV, o conteúdo de artes, ou até mesmo de projeto de vida. Mas eu estou seguindo a apostila e o livro que eu trabalho com vocês. Então está ali um paralelo. Não se confundam muito, né? Se o professor que passou a atividade para vocês do blog da escola avisou sobre a aula da TV, aí vocês dão uma olhadinha. Se não, foquem-se mais nos conteúdos solicitados no blog da escola. Porque é isso que o professor está mais contando como nota e atividade. Tá? Fiquem atentos com relação a isso. Acho que da pergunta 2, no mais é isso. Aí a pergunta 4 era a seguinte, vamos lá. Sugira qual maneira as aulas online, né, as aulas de arte, poderiam estar melhorando para que pudessem ser mais práticas e acessíveis para você, aluno. Aí, para dar ideia, tivemos bastante importante essas ideias de vocês. Por exemplo, olha, professor, pelo que vejo, está tudo certo. As aulas estão boas e bem explicativas. A única que pode melhorar é a parte da música, da trilha sonora, mas o resto não tem o que reclamar. Com relação à trilha sonora, eu até gostaria mesmo de melhorar, pessoal. O problema é que teve uma das aulas que eu postei, eu coloquei um trecho grande do Alok. E aí o conteúdo do YouTube direto na hora falou assim, estão solicitando direito autoral. Então eu, com receio de repente bloquearem o vídeo e vocês não terem acesso à aula, eu estou colocando músicas em que não tem o direito autoral, tá? Mas aí a gente vai se adaptando. De repente, quando eu coloco aqui uma música para vocês, a gente começa.
A gente dá um jeito, a gente melhora aqui as aulas na medida do possível, tá? Professor sem juízo. Outra pessoa responde assim, ó, não sei dizer muito bem, professor, mas quando estiver gravando, olha para a câmera. Então, ó, um tete a tete aqui com vocês, eu olhando para a câmera, olhando para vocês, mostrando esse bigodinho charmoso, eita lá, certo? Então, mais isso. Outros falam sobre as aulas estão ótimas, mas poderia mostrar ao longo do vídeo mais desenhos como exemplo. Então, eu estou separando esse espaço aqui da gravação, que quando eu estiver explicando para vocês, na edição, eu vou ter um espaço maior, em que eu vou estar apresentando para vocês aqui os desenhos dos artistas, imagens relacionadas ao conteúdo discutido na videoaula. Outros vão falar assim, ó, professor, tá bacana, mas poderia explicar mais o conteúdo e ir direto ao ponto. Então, com relação a isso, a gente vai desenvolvendo porque eu tenho que falar sobre o conteúdo que a gente está trabalhando, né, do livro ou da apostila. Não adianta solicitar apenas a atividade, porque fica uma atividade fazer por fazer. Vocês têm que reconhecer de onde eu estou tirando esse conteúdo do livro e que atividade que a gente está desenvolvendo, está sendo proposta para realizar, inspirada naquele conteúdo teórico do livro, né? As aulas de artes, elas não saem assim, do nada. Tem um propósito, então tem uma explicação teórica e atividade a prática depois. Outros falam que estão sentindo saudades, né? Diz que a videoaula está sendo boa, mas o recurso professor em sala de aula, ele também se faz necessário. Certo? Tem aqui, ó. Poderia a cada aula ou lição passar um link de outro professor que fala sobre o mesmo conteúdo no YouTube? Posso ver sim, de repente eu vou pesquisar e quando eu estiver dando aula para vocês, dar um link de outros professores falando, ou de sites de museu que tenham obras de artes relacionadas àquilo que eu estou explicando, sem problema nenhum. Aí, para finalizar aqui, esse aluno aqui fala assim, até o momento eu me sinto muito satisfeita, aluna no caso, né, com a abordagem das aulas e como estão sendo feitas. Mesmo assim, creio que com nossas condições atuais, estudando online, nem tudo seja totalmente acessível, prático 100%. De fato é, né? A gente sabe que a gente vai ter aluno que tem internet, vai ter esse acesso, e outros que não estão tendo. Mas a gente está compreendendo isso, pessoal, fique tranquilo, tá? Já que não temos e nunca tivemos essa experiência de estudar online. De qualquer forma, nós, alunos, somos imensamente gratos pela forma como vocês, professores, têm se esforçado para nos ajudar. Aí uma outra pergunta, que era a pergunta número 5, que eu não iria colocar aqui, mas eu vou falar só desse aluno aqui, porque a pergunta número 5 era se vocês conheciam algum aluno que estava com dificuldade, para me passar o nome. Alguns vocês me passaram, eu registrei para ver como a gente faz para fazer com que essas aulas cheguem também a esses alunos com mais dificuldade. Aí um aluno respondeu aqui, ó, um aluno do 3º ano do ensino médio, fiquem espertos aí, alunos do 3º. Ele responde assim, não, nenhum dos meus amigos está com dificuldade. Porém, entretanto e todavia, o cara de pastel do Daniel é folgado demais para fazer as atividades e fica me pedindo para passar todas as atividades que já fiz, de todas as matérias. Vê se é possível uma coisa dessa. Quero ver quem adivinha qual foi o aluno que dedurou o Daniel, do 3º ano. Olha, esse daqui é uma figura. Pessoal, então essa aula foi mais mesmo para dar um feedback daquele questionário do Google Forms. Todo mundo que fez, tá? Não fiquem preocupados porque o formulário do Google respondeu que todo mundo errou as 5. Fiquem tranquilos que era um automático do Google. Então eu olhei, vi quem enviou, então todos que enviaram receberam ponto pela resposta do questionário do Google Formulário, certo? Então, é isso, pessoal. A partir da nossa próxima videoaula, iremos então ter o 2º bimestre. Iremos iniciar segundos bimestres com os alunos dos 9º, 1º, 2º e 3º anos da manhã da Escola Francisco Milton de Andrade. O professor é novo, contratado novo para o 2º bimestre, mas a finalização da aula continua a mesma, que o outro professor Luiz me avisou como terminava. Termina assim. Namastê! Tu tá maluco?
pauta da aula é bigode grosso.